Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês, pessoal? Alguém fala alguma coisa aí, está tudo certo? Está ouvindo bem? Está baixo? Rosana, está me ouvindo? Andressa? Ellen, Oi, tô. tá ouvindo? Keila? Tá, tudo certo. Quem não quiser falar, manda um joinha. Está tudo certo? Já volto. Tá ok. Pessoal, agora são 7h20, a gente já começa, ok? Já vai. Espera aqui. Pessoal, podemos começar então? Sim, todos me ouvem, né? Só para checar antes de começar, tá? Então todo mundo me ouve, né? Perfeito. A Rosana deu um ok, Carol, Ellen, Rômulo, Andressa. Perfeito. Então tá bom. Pessoal, vamos começar aqui então rapidamente, né? Primeiramente, boa noite. Espero que esteja tudo bem com vocês aí. Esse mês de abril, né, que está começando. Segundo dia do mês de abril, né? Se fosse para seguir o calendário, né, teria tendo prova no dia de hoje, né? Mas não está tendo prova, tá? Então, de um lado é bom, né? Do outro lado é ruim. Hoje a gente vai falar sobre
a contabilização do tributo, né, do imposto de renda da pessoa física. Na aula passada a gente falou sobre o imposto de renda da pessoa jurídica, hoje vai fazer imposto de renda da pessoa física, tá? Antes de a gente começar, pessoal, eu vou dar uns recadinhos para vocês. As presenças nas aulas. Eu dei uma verificada nos alunos que estão ausentes, né, nas aulas, tanto virtuais como pelo WhatsApp. Eu fui atrás desses alunos, eu mandei e-mail para eles, até entrei em contato com eles para ver o que está acontecendo, né? Muitos motivos são pessoais, tá? Pessoais, assim, de força maior. Muitas vezes a pessoa explicou para mim. Então, com esses alunos aí, eu vou estar fazendo uma outra estratégia. Até me coloquei à disposição de fazer aulas para eles, individuais ou em áudios, né? Para poder estar atendendo eles, tá ok? As formas de avaliação. Hoje, pelo calendário, hoje estaria finalizando o primeiro bimestre, essa aula de hoje, né? A prova. E na próxima semana já começa o segundo bimestre. Então, ou seja, aqueles trabalhos que eu pedi para vocês lá dos seminários e o trabalho escrito, o prazo de entrega até hoje. Por que até hoje? Porque semana que vem eu já vou estar fechando a média desses trabalhos, tá? A pontuação desses trabalhos, juntamente com os questionários que vão sair do ar hoje, a partir da meia-noite. Então, quem respondeu o questionário, tanto a pesquisa, por favor, responda, regulariza até antes da meia-noite hoje, porque após meia-noite vai estar fora do ar esses questionários, tá ok? Como a gente está num cenário de incertezas ainda, eu não sei quando que vai voltar as aulas, então o que eu vou fazer para ajudar a turma, né, naquele quesito que a gente combinou na aula passada. Eu vou estar fazendo a pontuação, né, dos questionários e a satisfação, a pesquisa de satisfação. Por que eu estou pontuando a pesquisa de satisfação? Nessa aula de hoje, tem bastante alunos que deram bastante sugestão nessa pesquisa de satisfação, que eu gostei, achei muita valia. Então, assim, tanto o feedback para mim, para a atuação do meu trabalho, né? E como as aulas elas vão se tornar complexas daqui em diante, a pesquisa de satisfação ela vai me dar um termômetro para o entendimento dos alunos do conteúdo. De vocês? Pode falar, Rosana. Tá me ouvindo, Rosana? Meu Tá também. tudo picotado. Tá cortando. Voltou. Sim, o que ele mandou no grupo? Sim. Vamos lá. Né? Pode falar então, Rosana. Pode falar. É? Pode falar. Que você... Não, eu não quero falar nada. Ah, tá. É que tava cortando. Entendi. Tá cortando. Tá cortando. É a internet que tá caindo aqui em casa. Não sei se tá ganhando. Ninguém ouviu nada que você falou sobre a pesquisa de satisfação. Ninguém ouviu nada, então vou voltar aqui. Então, deixa eu voltar o slide aqui. Vamos lá. Vamos lá. Hoje, pelo calendário, estaria encerrando o primeiro bimestre, tá ok? Hoje seria a prova e estaria fechando o primeiro bimestre. Como ainda a FAIT tem um cenário de incerteza de quando que vai voltar as aulas, o que eu vou estar fazendo com vocês? Eu vou estar pontuando os trabalhos, os questionários e a pesquisa que vocês fizeram, vou estar pontuando, tá? Considerando tanto de média 1 a 10, caso não venha a ter prova do primeiro bimestre. Caso venha a ter, vai ser a pontuação lá, os 2 pontos e mais um ponto extra que eu fiquei de dar para vocês. Estão lembrados? Sim? Responda aí se está ok, estão me ouvindo? Sim. Beleza. Essa pesquisa de satisfação, ela para mim, ela é um importante insumo, pessoal, principalmente para as videoaulas, porque os conteúdos vão se tornar um pouco complexos daqui em diante, e dentro de 3 horas de aula, dependendo da explicação, como a gente for explicar, fazer passo a passo, como estou fazendo com vocês, muitas pessoas vão ter dúvidas ainda. Então, a pesquisa de satisfação ela vai me dar um termômetro já na aula, professor, eu não consegui ter tal ponto, não consegui melhorar no tal sentido. Porque, em todo caso, eu posso estar estendendo esse... Melhorou bastante. Melhorou bastante, né? Então, vocês tiram o vídeo e fica só no microfone, tá ok?
Então, assim, Ok. hoje a aula estaria finalizando, a aula de hoje vai estar finalizando o primeiro bimestre do curso de vocês, Uhum. juntamente com as provas. Então, os trabalhos que está no Moodle, que é para entregar em grupo, e os questionários, tem que ser feito até hoje, até meia-noite, tá ok? Por quê? Eu vou estar computando já essas notas desses trabalhos e dessas avaliações sob duas métricas. De 1 a 10, caso não tenha prova, e de 2 pontos mais um ponto adicional que eu fiquei de dar para vocês, né? Caso essas aulas voltem no mês de maio, mês de junho, tá ok? Por enquanto, ainda eu não tenho nenhuma informação da instituição quando que essas aulas vão voltar. Então, para fazer isso, eu vou estar fazendo dessa forma com vocês, tá Tá ok? bom. Semana que vem, eu vou chamar individualmente cada um, ou cada grupo, e vou dar o feedback da nota. Daí vocês podem ter a dúvida com vocês, já sabendo já quantos vocês tiraram no trabalho. Tá bom? Tá bom. Uhum. E essa Tá bom. pesquisa de satisfação vai valer quanto? Essa pesquisa de satisfação, Ellen, eu vi que muitos estão questionando, por que tem que ser avaliatório? Por quê? O conteúdo do segundo bimestre ele vai ser um pouquinho mais pesado do que o primeiro. Então, possivelmente, em uma aula das 7 às 10, eu não consiga dar todo o conteúdo que a disciplina precisa. Pelo menos vocês me dando um insumo na pesquisa, professor, faltou tal ponto daquela videoaula, porque como o cálculo ele vai ter várias etapas e passo a passo, eu estou montando já nesses próximos videoaulas uma forma bem mais didática para ficar fácil para vocês. O único instrumento que eu tenho de medir como é que está sendo, se está sendo legal, não está sendo legal, se precisa melhorar nisso ou naquilo, é através da pesquisa, tá? Eu coloco como avaliação pelo seguinte, foram 26 alunos que participaram da última aula. Que dia que eu cobrei vocês, tinha só 10 pessoas que tinham respondido a pesquisa. Então, ou seja, pensa assim comigo, se 26 participaram, 26 pelo menos podem opinar, ou aqueles que assistiram depois, podem opinar sobre essa videoaula e avaliar de que forma que pode ser melhorado, tá ok? Mas Pode você crer. sabe que por valer nota, muitas pessoas vão responder de qualquer forma, né? Então isso não vai ajudar em nada. Porque Certo. mesmo quando não valia nota, as pessoas se interessaram em responder o questionário. Agora, como vai valer nota, eles vão responder de qualquer forma para ter a nota, e isso não vai agregar em nada, porque não vão ter respondido tipo Nossa, do mas a jeito pessoa certo. perder tempo de responder de qualquer jeito é sacanagem Exatamente. também, não? Eles Então, vão responder de qualquer jeito, eu acho. mas, Até mesmo porque é pro nosso próprio bem, né? mas assim, pessoal, depois que eu fiz a cobrança no grupo, e como o questionário, a pesquisa está com perguntas fechadas, nas respostas eu não senti que foi muito na pressa, não. A gente foi bem sincero, Uhum. tá? Mas depois que você falou que valia nota, que o pessoal foi responder, mas foi responder para mim. Eu respondi de qualquer jeito, porque eu não queria responder, sendo bem sincera. Sim. Então, Porque se eu tivesse uma opinião, eu teria falado, eu não precisava de uma pesquisa de satisfação para falar. Eu só estou dando a minha opinião, porque eu não acho que seja justo colocar essa pesquisa de satisfação como nota. Quem quiser dar uma sugestão, vai dar uma sugestão, tendo ou não a pesquisa de satisfação. sim, concordo com você, mas assim, a pesquisa eu atrelei com avaliação simplesmente para estimular a participação de todo mundo. Eu sei que da sala dos 46, 47, quem vai me dar um feedback positivo ou negativo, acho que vai ser em torno de uns 5 ou 6%. Então, ou seja, a maior parte da sala, eu vou esperar esse feedback. Se eu tirar a pesquisa de satisfação dessas aulas até o segundo bimestre, eu posso tirar. Mas o que acontece é assim, eu preciso da opinião de vocês, até no grupo, até de forma individual, caso não queira ninguém se expor, me fale, professor, precisa melhorar esse ponto, alguma coisa não entendi. Porque a medida da qualidade das aulas depende dos insumos que vocês nos dão, tá ok? Inclusive, até por esses alunos que estão fora, os que não estão participando do WhatsApp, até plantão de dúvidas, fora dos dias da aula que eu dou, eu estou me predispondo e tentando abraçar todos, tá? Se vocês acharem necessário que não é necessário mais a pesquisa de satisfação, para mim é diferente, mas assim, as próximas aulas daí eu vou tocar e vou precisar de quem realmente, como eu espero que todos me deem feedback, que me dê algum insumo pelo menos, tá? Porque os conteúdos do segundo bimestre vai ser um pouquinho mais puxado, mais pesado. Então, assim, quanto mais vocês der o feedback no ponto da aula, é melhor do que corrigir lá no final. Eu espero que a FAIT, quando voltar às aulas,
ela não aplica a primeira prova do primeiro bimestre e do segundo na mesma semana junto com a sub. Eu espero que não seja isso, mas se for isso, e daí como é que fica? Qual o respaldo que vocês vão ter? Vocês vão ter só as videoaulas e os exercícios. Tá? Então, agora, qualquer forma de dar nota e ponto, para nós é melhor, não? Também, eu acho Né? praticamente, entendeu? Na verdade, assim, não é porque vale nota, mas a pesquisa ela vai ter uma pontuação mínima ali comparado com o questionário. O questionário vai valer muito mais que a pesquisa, Sim. tá? Então, ou seja, por exemplo, dessa aula de hoje, o questionário mesmo, ele tá bem parrudo. Então, o conteúdo bem puxado Que que eu medo. coloquei no questionário. Pesquisa vai ser, puxa, ele deu a videoaula, ele deu o questionário. Puxa, vou socar o pau na aula dele, não gostei. Aí é que é o momento de você me falar, puxa, tá pesando demais, não tá pesando. Tá? Agora, se todos forem maduros, como eu sei que todos são, professor, não precisa da pesquisa, a gente vai pontuar individualmente, a gente vai falar para o senhor, perfeito. Eu só preciso ter esse respaldo de vocês, tá? Como eu tô longe, eu não vejo vocês, pessoal, fica difícil, né? Então, é uma forma que eu encontrei. Agora, caso vocês queiram dar alguma sugestão para melhorar esse processo, também fica à disposição. O que vocês me sugerem? Eu prefiro que continue a pesquisa. Para mim é indiferente a pesquisa, até mesmo porque não leva tanto tempo assim. E eu acho que é uma forma da gente dar o que a gente acha ou não, até mesmo para depois a gente poder falar, não, mas a gente falou que esse ponto a gente não queria, e caso o senhor continue fazendo, a gente não, mas a gente reclamou lá atrás. Então, acho que a gente vai ter também um respaldo por parte dos alunos, né? Porque Exatamente. Então, está sendo um negócio complicado, né? nessa aula de hoje, Para para você ter uma todos nós. ideia, tem alguém que deu uma sugestão lá na pesquisa, que é para eu colocar já as datas de todos os trabalhos que eu vou dar até o final do bimestre. Uhum. Eu já fiz isso. Então, o aluno pediu lá, professor, tem como você colocar os trabalhos para mim até o final do bimestre? Com data certinho? Eu já montei aqui o Excel, não sei se vocês estão vendo. Sim. Sim. Ó, já está montado aqui, ó. Foi uma sugestão que o pessoal deu lá. Que facilita o trabalho também, não facilita? Puxa, tal Jesus dia eu amado, sei que eu até tenho que mês entregar tal 6 já está pronto. Hã? Nossa, Jesus amado, é até o mais. mês 6 já está pronto. Senhor da Já está glória. pronto, entendeu? Já está pronto. Então, assim, eu nem passou por minha cabeça. Não, foi o Rômulo. Então, Parabéns, exato, Rômulo. entendeu? Muito Eu não legal. sei quem deu esse feedback, mas eu achei bacana. Então, assim, Parabéns, já estou sofrendo desde já. através da pesquisa de satisfação, ela me dá insumo, entendeu? Eu posso tirar também, não vejo problema. Mas, assim, eu vou precisar da colaboração de vocês, a maturidade de vocês, que dê feedback, tá? Uhum. Eu particularmente sou muito aberto a isso, tá? Até se manifestar aqui, ó, mais fácil se organizar, pelo menos para mim. Foi o Romulo que deu a sua sugestão. Romulo, sua sugestão foi aceita e eu acabei de fazer, tá? Então, vamos fazer o seguinte, até o final da aula vocês decidam aí, deixo com vocês, pode ser essa incumbência da pesquisa? Gente, a gente precisa que todo mundo fale alguma coisa. Sim, Votação todos falam. aberta. A Ellen expôs do lado dela, eu e a Sim, Rosana já expôs, né? falamos. O Isso, Rômulo, a Paulinha, vamos? isso. Preferem, não preferem? Por mim, Depois pode continuar. Por mim, pode continuar Muito a bom. maneira do professor. Para mim é diferente também. Então, beleza, gente. Então, tá ótimo. Tem 2, 3. Os que quiserem se manifestar pelo chat, podem se manifestar pelo chat. Não tem problema, tá? Eu falo assim, pessoal, por uma preocupação minha, tá? Muitas vezes, assim, a gente não é perfeito, né? A gente está sendo amador nessa questão de videoaula, vocês sabem disso, né? Cada professor tem uma didática diferente, né? Mas muitas vezes alguma coisa pode passar despercebida, assim, na videoaula, muitas das vezes, né? Porque a gente está em um ambiente familiar, tem família, tem N situações, né? E a pesquisa é um instrumento que eu encontrei. Caso alguém queira dar uma sugestão, professor, acho que poderia fazer uma pesquisa diferente, uma coisa diferente, estou aberto a sugestões. Tenta também, né? Estou aberto a sugestões, tá? Não é porque eu sou professor que mando. Nessa questão de distância, vale muito mais o lado colaborativo do que o lado presencial. Porque se tivesse presencialmente, vocês poderiam falar para mim, pronto, acabou, né? Então, O senhor sabe cada um que respondeu e quem é? sim. Igual a Ellen perguntou. A pesquisa não. A pesquisa eu deixei oculta, sem Anônimo. nome, sem ninguém, tá? A pesquisa não interessa quem respondeu para mim. Então, Entendi. inclusive, nos resultados, o que me interessa são os feedbacks. Tem gente que deu nota 0, deu nota 1, deu nota 2, tem gente que deu nota 5, mas justificou porque deu. Então, tá?
Então, ou seja, eu amarro isso para valer ponto para o pessoal participar, porque eu sei que se não valer ponto, ninguém faz. É diferente da China, né? Da China a gente pede algumas coisas para a pessoa fazer, a pessoa faz, tranquilo. Brasileiro não, brasileiro tem que atrelar alguma coisa, então por isso que eu coloquei nota. Agora, se todos responderem para mim a pesquisa, eu não atrelar nota, eu quero ver daí, tá? Uhum. Perfeito? É para ajudar vocês mesmo, pessoal, tá? Perfeito. A pesquisa, por mais que seja algo sugestivo, se eu deixar facultativo, eu sei que só 10 vão responder, o resto não vai responder. Daí depois, lá no final do bimestre, não adianta reclamar para mim daí, tá? O senhor não está vendo o Eu chat? fiquei na dúvida. Tô vendo o O chat. pessoal tá... Que vale nota, mas você não sabe quem respondeu, então como que você vai dar nota? Na verdade, assim, ó, o questionário, Ellen, na verdade, assim, eu Não estabeleci uma... questionário, pesquisa de satisfação. Ah, pesquisa. Ah, tá. Ela Tô tá dando nota. errado aqui. Mas como você dá nota para o aluno se você não sabe quem que fez? Vamos lá. Quando eu montei a pesquisa de satisfação, lá no formulário Google Forms, ele pega lá para mim o registro do e-mail que a pessoa colocou, tá? E o que acontece? Na videoaula passada, participaram 26 pessoas na videoaula, tá ok? 26 pessoas. Então, 26 pessoas que participaram da videoaula me responderam a pesquisa de satisfação. Essa é a métrica que eu tenho, tá? Se a pesquisa deu a menos ou deu abaixo, eu subentendo que tanto pessoas que estavam na videoaula não participaram, não responderam a pesquisa, e eu já tenho um termômetro já, de quem participou e quem não participou, tá? Eu também acompanho pelo WhatsApp também, quem está participando, quem não está. Então, todo dia eu estou dando uma olhadinha no WhatsApp, quem está respondendo, quem não está, quem está interagindo, quem não está. Essa é a forma que eu estou fazendo, tá? A pesquisa de satisfação do segundo bimestre, eu vou deixar aqui no ar para a gente decidir no final da aula, se vocês acham, todo o caso, professor, tá? Perdão, meu namorado falou comigo, eu não consegui ouvir o que você falou. Você sabe quem faz a pesquisa de satisfação ou você não sabe? Sei. Perdão. Eu consigo rastrear, é tranquilo. Mas eu sei. Tá. Mas eu consigo rastrear tranquilamente. Agora, para o segundo bimestre, eu preciso da sua opinião de vocês. Mantenha a pesquisa sem cunho avaliativo ou com cunho avaliativo? Esperando que vocês sejam maduros de responder para a minha pesquisa. Eu acho que dá para manter a pesquisa, mas como o pessoal está se comprometendo a responder, sem valer nota, então, porque já que é isso, a grande discussão vale nota ou não, deixa sem valer nota, mas daí cada um tem que se comprometer, né? Falar, olha, eu quero falar tal ponto para depois eu ter esse respaldo a meu favor. Eu penso assim, não sei. Que nem a Mariana falou, qualquer coisa de nota pra gente no momento é bom. Só que agora, o que a Mariana falou faz sentido, né? Eu só não tinha gostado do começo na ideia de valer ponto, porque eu acho que a maioria vai responder de qualquer forma. Enfim, Mas eu acredito... Desculpa. Então, qualquer um vai de cada um, né? Eu tava com raiva na hora, eu respondi de qualquer forma, infelizmente. Mas eu acredito que o professor vai dar nota pelo fato de participar, não pelo que você... Exatamente, isso vai mesmo. dizer. Participar. Exatamente. Tipo, ele não vai te dar um 0 porque você não gostou da aula. Eu entendi isso. Isso. Eu entendi. Ganhar um pontinho, Exatamente. ganhar não. Participarem. Participar, exatamente, participação. Eu fiquei, ainda estou na dúvida, professor, porque a Mirella perguntou se você sabia quem fazia, você falou não, e depois você falou que sabia. Tá. Então, eu ainda estou você sabe ou não sabe quem faz. Entendi. Então, tranquilo. O questionário lá, a pesquisa de satisfação, eu consigo rastrear quem respondeu, tá? Seja tranquilo. A pesquisa de satisfação é mais para avaliar a participação de vocês. Tanto quem está online na videoaula, quem não está. Isso, para mim, é importante, a visão dos dois lados. Quem está online, quem acessa depois. E o que importa também é a participação. O que ele achou, o que ele viu, o que percebeu, deu para acompanhar, não está legal, não está bom isso, tem que melhorar aquilo, tem que melhorar isso. A simples participação, para mim, já me conta. Isso é o que vale, tá? Para pesquisa, tá? Para o segundo agora, como vocês estão falando aí, que todo mundo vai se comprometer, perfeito, deixa a pesquisa lá, responde, né? Sem cunho avaliativo, sem valer nota, mas eu vou precisar da opinião de vocês aí, tá, pessoal?
Porque assim, eu não sei, vocês concordam comigo? Se voltar às aulas, vocês fazerem 2 provas dos 2 semestres, vocês acham pesado estudar Com uma certeza. semana? Nossa, Sim ou não? O que vocês acham? E você bem sincera, professor, que eu tenho quase certeza que é isso que vai acontecer. Exatamente. Então, A hora assim, que voltar, vai voltar com tudo isso. e o que a gente tiver de bagagem, entre aspas, de ponto, para nós vai ser trabalho, exercício, questionário, Então, né? muito Porque bom. vai ficar puxado, isso é fato, nós vamos ter que correr. Exatamente. Então, assim, pelos feedbacks de vocês a cada aula, me ajuda, porque eu vou melhorando, eu faço um plantão de dúvidas no sábado, no domingo, entendeu? Tiro as dúvidas pontuais de quem quer participar. Pelo menos isso eu já vou acompanhando. Pela pesquisa eu já consigo ter consigo ter um insumo Chegou quanto a a isso, tá? Débora? mas se no caso a pesquisa de satisfação, ela valeria quanto de ponto? Nesse momento eu não vou dar 10. ponto, Rosana, nesse segundo bimestre, entendeu? Não vou dar ponto, mas somente a participação, né? Que nem vocês estão Então, mas agora, só para eu agora. saber quanto que eu vou estar perdendo. Primeiro bimestre. Esse segundo não, pode ficar tranquilo. Mas eu vou deixar o questionário lá, que vale nota, e a pesquisa que vai ser facultativa daí, tá? Tá. Certo, mas a pesquisa do primeiro bimestre valeu quanto? Valeu pontinho, a participação, valeu pela participação. Muito Pela obrigada. participação eu vou considerar uma notinha assim, tá? Valeu 10. Pela participação, tá ok? Ok. Se alguém Bora. criticou lá bastante, vai ter uma notinha pela participação. Independente se falou mal ou ruim do professor, não tem problema. Ai, devia ter falado. Mentira. Então, se desceu a lenha o professor lá, odiei a aula, não tem problema. Ali era a hora, né, professor? É importante é a participação, é o feedback. Tá bom. Perfeito? Perfeito. Combinados, então? E Sim. para o segundo, daí fica facultativa a pesquisa. Beleza? Belezinha. Então, beleza, mim, então. Tranquilo, Só hein? falta 10 minutos. Já? Então, Já. beleza. Pessoal, então vamos continuar, então, o conteúdo? Vamos começar? Então, hoje à noite vai estar disponível o questionário, tá? De acordo com a aula. Ele vai estar um pouquinho mais puxado já, de acordo com a aula. E vai ter a pesquisa facultativa, tá? A questão da pesquisa, eu sei que está dando muito ibope aí. Pessoal, vamos fazer o seguinte, no final da aula a gente decide sobre isso, tá ok? A gente decide sobre isso, tem alguns que estão em dúvida ainda. No final da aula a gente decide, tá? Tá ok? Vamos continuar. Quem tá desenhando? Pessoal, da aula anterior, alguém tem alguma dúvida? Do imposto de Acho que renda? não. Ninguém tem nenhuma dúvida? Chegaram a fazer exercícios lá ou não? Então, Ninguém tem? Eu acho que não. Não, né? Então tá bom. eu não sei. Então vamos continuar. Vamos lá. O imposto de renda pessoa física, assim como o imposto de renda pessoa jurídica, a competência de instituição desses impostos é da União, tá? Lá na aula anterior a gente tinha falado para vocês que o fato gerador é propriamente a aquisição, né, de atividade econômica ou jurídica de renda ou proventos. Então, ou seja, qualquer pessoa que recebe proventos, recebe renda, ela está enquadrada como fato gerador aí do imposto de renda, pessoa jurídica ou pessoa física, tá ok? A renda pode ser tanto produto do capital ou do trabalho ou da combinação de ambos, tá? Da mesma forma, o pensionista que tem casos de aluguéis, a pessoa que recebe uma herança, a pessoa que recebe um valor patrimonial, a pessoa que ganha na venda de um ativo imobilizado ou ganha qualquer bonificação ou até mesmo a questão de ações, a pessoa oferiu renda com isso, ela está sujeita ao fato gerador do imposto de renda, tá? O imposto de renda pessoa física, o imposto de renda pessoa física, essa tela mesmo, tá, pessoal? Estou explicando aqui, a gente já vai para outra tela, tá? O imposto de renda pessoa física, ele possui uma modalidade de lançamento por homologação. O que é isso? Geralmente, o fisco, quando ocorre essa modalidade de lançamento do tributo por homologação, ele prefere que ele abra o espaço para o contribuinte para que ele possa, no momento oportuno, declarar o valor do tributo que vai ser pago
E dependendo do valor dessa declaração, o contribuinte ele tanto pode pagar ao fisco ou como pode pleitear uma restituição. Por isso que o imposto de renda, ele é chamado, pessoa física, ele é chamado de modalidade de lançamento por lançamento. Deixa eu ver aqui. Obrigado, tá, pessoal? Estão vendo a tela agora? Sim. Sim, beleza. Então, o que acontece? A modalidade de lançamento do imposto de renda é por homologação. Um exemplo, esse ano as pessoas vão declarar um imposto de renda para 2020, né? Cujo prazo agora foi estendido aí até o mês de junho, né? O que acontece? Era até agora 30 de abril? Era até 30 de abril, agora prorrogaram agora o prazo, por causa da pandemia, até o dia 30 de junho. Foi prorrogado aí o prazo. Para nós é um alívio. O que acontece? O imposto de renda pessoa física, ele se enquadra com modalidade de lançamento por homologação. Por quê? Ele dá a oportunidade ao contribuinte para que informe o fisco o valor que foi calculado do tributo e no final dessa declaração o fisco vai avaliar se ele vai pagar o imposto ou se ele vai pleitear uma restituição do fisco. Então, ou seja, a modalidade de lançamento do imposto de renda, ela ocorre através do contribuinte. O contribuinte que informa isso para o fisco. Dependendo dessa informação, se é restituição ou pagamento, daí que o fisco vai tomar as medidas cabíveis, tá? Diferente de outros tributos, que a modalidade de lançamento não é por homologação. Basicamente, é chamado de lançamento, porque o fisco lança e obriga o contribuinte a pagar. O exemplo, o IPTU. O IPTU, nós não informamos ao fisco quanto nós vamos pagar de IPTU. O IPTU ele faz o cálculo, com base no valor venal da propriedade, das demais taxas, e automaticamente já faz um lançamento. Muitos chamam isso de ex-ofício ou lançamento de ofício, para que o contribuinte possa pagar. Então, o imposto de renda pessoa física, a regrinha ele é um lançamento sempre por homologação. Homologação significa sempre que alguém vai homologar, vai aprovar, vai atestar, vai validar se aquilo que está sendo calculado ele está sendo feito de maneira correta. Tá ok? Tranquilos até aqui, pessoal? Sim. Sim? Perfeito. O imposto de renda pessoa física, tá? Quais são as pessoas que são obrigadas a fazer a declaração? O imposto de renda pessoa física ele tem duas formas. O ano calendário é o ano que se entrega, basicamente, o ano calendário é o ano que se entrega a declaração. Referente ao ano anterior, o ano anterior é chamado, basicamente, de exercício, é o período que ocorre todo o recebimento de renda, tá? O que acontece? As pessoas hoje vão declarar o imposto de renda de 2020, elas vão informar tudo que foi auferido de rendas e proventos no decorrer do ano 2019. O que aconteceu lá no ano 2019, ele vai declarar em 2020, tá? Então, o ano calendário é 2020. O exercício, o pessoal confunde muito isso, tá, Mirella? O ano calendário, eu prefiro chamar de ano competência 2019 e o ano de lançamento 2020. Tá? Tá. É uma leitura mais fácil para vocês entenderem. Mais fácil. Tá? Se a gente for ler a legislação, ano calendário, por falar exercício, ela mistura um pouquinho os termos. Então, é bom a gente considerar ano, basicamente, o ano exercício, né, o ano de lançamento, que é esse ano 2020. Tá? Eu não sei se alguém vai declarar imposto de renda, mas caso queira usar essa aula para declarar imposto de renda, acho que vai dar uma grande ajuda, tá? Geralmente, a cada ano, a Receita Federal ela libera uma instrução normativa padronizando os procedimentos para o imposto de renda de acordo com o referido ano. Então, em fevereiro desse ano, já saiu uma instrução normativa já padronizando a declaração do imposto de renda, que muitas vezes é chamado de declaração de ajuste anual ou propriamente o imposto de renda 2020. Então, todo ano, a Receita Federal ela libera uma instrução normativa normatizando todo o procedimento para declarar esse imposto de renda pessoa física. Tá? Aqui tem uns detalhes, pessoal, não vou me ater muito com vocês, mas assim, só para vocês terem a título de conhecimento. Então, qualquer pessoa que no ano calendário ela teve rendimento tributável, né? Tributável, a gente vai entender isso, que é tributável já nos próximos slides, cuja soma for superior a 5 milhões
tiver também rendimentos isentos e não tributáveis, cuja soma for superior a 5 milhões, ou recebeu também pagamentos de pessoas físicas ou jurídicas, ela também deve transmitir a declaração do imposto de renda. Daí fica a seguinte dúvida, mas o que é tributável, o que é isento, o que é tributação exclusiva, quando que é os 5 milhões? Os 5 milhões é no decorrer do ano, dos 12 meses, independente se você faturou a mais de um ano, a mais de um mês, a mais no outro mês, independente, na soma desses 12 meses tem que dar os 5 milhões. Os rendimentos tributáveis são aqueles que a própria fonte pagadora, automaticamente, ela já faz a tributação na fonte e ela repassa isso para o fisco. Os rendimentos isentos e não tributáveis são aqueles rendimentos que a legislação considera como isento e não há qualquer tributação ou possibilidade de você obter alguma dedução do fisco para te beneficiar para fins de restituição. Tá? Mas, professor, é 5 milhões mesmo? 5 milhões. Mas assim, aqui é só uma situação, viu, Rosana? Tem pessoas, por exemplo, que recebem rendas, vamos chutar aqui um prêmio de loteria, um exemplo. Um prêmio de loteria. A pessoa vai receber milhões. Mas a pessoa é um assalariado e ganha um salário mínimo o resto da vida. Pelo simples fato de ter recebido uma renda aí de 5 milhões, ou nesse montante, ela tem que declarar o imposto de renda. Mesmo que sua atividade principal seja ser um funcionário assalariado, mas por ela ter a renda e ter o limite estipulado que o fisco considera, ela tem que declarar. Então, o imposto de renda, eu falo assim, que ele é um imposto cheio de exceções. Ele abrange um, depois abrange outro, abrange tal pessoa, não abrange tal pessoa. Aqui a gente vai entender agora na nossa aula esses cuidados que a gente tem que ter. Quando que abrange, quando que não abrange. Então, esse aqui é o primeiro anúncio que eles já fazem. Né? As pessoas aí que tiver rendimentos a 5 milhões, dependendo do que seja, ela já tem que declarar. Tá? Entendi. Quais são os critérios para a pessoa? Andressa, Patrícia, me ouvem? Sim. Beleza, vamos voltar aqui então. Tá. Pessoal, então a gente pegando aí o rendimento de 28.559,70, se a gente dividir por 12, vai dar quanto o valor por mês aí? Voltou. 28.559,70 dividido por 12. Vai dar um rendimento aí de mais de R$ 2.380 por mês. Então, se quem ganha acima de R$ 2.380 por mês, hoje, no ano de 2019, se ele oferir esse rendimento por mês, automaticamente ele vai estar sujeito aí à declaração do imposto de renda. Se a pessoa também recebeu rendimentos isentos ou não tributáveis, cuja na fonte não ultrapassa o valor de R$ 40.000. Então, é uma outra situação também. A pessoa ela pode tanto receber o rendimento tributável, como também receber rendimento isento. Então, ou seja, ela pleiteando uma das duas situações, no quesito de renda, ela também é obrigada a declarar o imposto de renda. Ok? Os ganhos de capital. Os ganhos de capital, pessoal, são todos os ganhos obtidos com venda ou alienação de bens, ou que tenha sujeito, né, sujeição do imposto de renda, ou as operações em bolsa de mercadorias, bolsa de derivativos. A pessoa que investe na bolsa também, se ela tem um ganho de capital, por mais que seja um valor irrisório, automaticamente também ela está sujeita aí a pagar o imposto de renda, tá ok? E principalmente também sobre o ganho alienado, né, na venda de imóveis, principalmente a aquisição de imóveis residenciais no período de 6 meses no ano 2019. A pessoa fez um investimento imobiliário, por exemplo, e ela, ao repassar um imóvel para venda para um grupo, para alguma grande empresa, ela vendeu acima do valor de mercado. Então, essa diferença acima do valor de mercado, automaticamente ela vai ter que declarar isso como uma renda. Ok?
Ok. Pessoal, tem mais alguém fora? Tem 17 aqui? Professor, Posso continuar, pessoal? Todo mundo aqui, será? 17? Outros 3, só que acho que é os que falaram que não vão voltar. Posso continuar, então? Acho que pode. Por mim, sim. Vamos lá. Tá difícil, né? Tá difícil. Até para mim tá caindo aqui. Quando cai para vocês, daí cai para mim. Vamos lá, então. Outra situação também é a pessoa que exerce atividade rural. Então, o produtor rural, por exemplo, que dependendo das suas vendas, do seu faturamento, provavelmente da produção da sua atividade, se tiver uma receita anual bruta, né, superior a 142.798, automaticamente ele pode também, ele está pleiteado a declarar um imposto de renda também, tá ok? O que ele pode fazer? Se nos anos anteriores ele alcançou o valor dessa receita bruta dos anos anteriores, e nesse ano ele não conseguiu, por exemplo, alcançar esse faturamento, ele pode compensar o imposto do ano anterior nesse ano, possivelmente daí fazendo uma compensação pagando menos tributo. Então, o imposto de renda por produtor rural ele permite essa flexibilidade. Então, as pessoas que têm bens e direitos, né, avaliados aí até acima do valor de R$300.000, inclusive terra nua. Terra nua é aquela terra que não tem produção nenhuma, que não tem benfeitoria nenhuma. Então, simplesmente aquele pasto verdejante que só tem árvores ou galhos, ou tem só ramificação, é considerado como terra nua. Se o valor dessa terra nua for superior a R$300.000 hoje, ela tem que ser declarada também. Então, ou seja, muitos fazendeiros aí, muitos produtores rurais passam apuro com o imposto de renda, porque eles não sabem avaliar o preço do imóvel deles. Muitas vezes tem que chamar um avalista ou um engenheiro agrônomo, né, para poder avaliar esses bens deles também, tá? Entendi. E a condição de residente no Brasil. Então, ou seja, qualquer pessoa que estiver na condição de residente no Brasil, em qualquer mês, e que se encontre na situação até 31 de dezembro de 2019. Então, tem essa situação também de residente no Brasil. Tá? Tá. Com a pandemia agora, eu creio que essa regra está um pouco mais flexibilizada, porque muitas pessoas estão voltando para o Brasil, né? E muitas pessoas que estão sujeitas ao imposto de rendas vão ter uma flexibilização maior quando voltar para poder declarar isso para o fisco também. Tá? Tá. As pessoas dispensadas. Eu falei das pessoas que são obrigadas, mas tem as pessoas que são dispensadas. As pessoas dispensadas são todas aquelas pessoas que não estão enquadradas nesse rol aqui, ó. Então, se tiver uma pessoa que não esteja enquadrada nos limites e nos valores que tiver aqui, ou nessas situações dos critérios de renda, ganho de capital, atividade rural, bens e direitos, necessariamente ela está dispensada de declarar o imposto de renda. Então, a simples pessoa, por exemplo, que trabalha empregado e ganha um salário mínimo, por exemplo, ela não vai dar esse valor de 28 mil, vai dar muito menos. Então, ela não precisa declarar um imposto de renda. Tá? A pessoa também que conste como dependente da declaração apresentada por outra pessoa física. Um exemplo, a Mirella é casada com o Giannichini. Ui! O Giannichini. Ainda bem que eu tô de fone, meu marido não vai ouvir. Um exemplo, daí o marido da Mirella, ele fez a declaração e colocou ela como um dependente, fez ela com uma pessoa conjunta. E na declaração dele, ele informou tanto os bens dela como os dele, informou os dela. Quando há declaração conjunta, se um fez a declaração conjunta, o cônjuge, seja o esposo ou a esposa, não precisa fazer de novo a declaração, sendo que já está pleiteada na declaração do marido, ou vice-versa. Independente do valor que, no caso, eu tivesse ganho. Exatamente, desde que essa declaração ela seja conjunta. Tá? Conjunta, seja tá. o seu marido ou a esposa, ele for fazer essa declaração. Aí ele coloca você como dependente de forma conjunta.
tá? Entendi. A posse é a propriedade de bens e direitos, inclusive terra nua, né? Que é a terra sem qualquer produção, sem qualquer benfeitoria, né? Até que se elas também forem declaradas também. Na mesma regrinha de cima, se ela for declarada basicamente pelo marido ou pelo cônjuge, né? Mas ela estabelece um limite para esses bens de direito, que não seja acima, né, de 300 mil reais. Então, um exemplo, a Mirella, por exemplo, ela estava pleiteada na declaração do marido, mas se ela tiver bens ou direitos que ultrapassem o valor de 300 mil reais, ela vai ter que fazer separada a declaração, não vai poder fazer junto. Eu tenho. Tá? Então, vocês perceberam que são cheias de exceções a regrinha do imposto de renda, né? Então, para entender as exceções, é somente lendo a lei mesmo, porque a cada ano o fisco, a Receita Federal, muda as regras do imposto de renda. Então, no meu caso, todo ano que eu vou declarar imposto de renda, antes de declarar, eu já dou uma olhada na lei e verifico o que a lei alterou de um ano para o outro. Porque se a gente não se atenta a esses detalhes que a lei muda, a gente é passivo de cair na malha também, por alguma falha de interpretação, alguma omissão, alguma informação também. Quem falou? Filho, eles entram também como dependente no imposto de renda, né? Eles entram também. Eles entram, Só que daí o filho não pode ter nenhum tipo de renda? Se esse filho se ele for maior de idade e ele tiver renda, no caso, o pai, por exemplo, ele vai ter que declarar somente aquilo que ele gastou com o filho, né? Por exemplo, educação, saúde, hospital, médico. Essa renda que o filho está tendo para o fisco, ela, por enquanto, ela não é necessária. Somente o que o seu pai gastou, né? O pai ou a mãe gastou com esse filho. Agora, se esse filho ele tiver uma renda que seja porque meu pai queria declarar. Ah, tá. Seu pai vai declarar? Ele queria declarar, mas ele falou, como eu tenho carteira de trabalho assinada, ele falou que não ia dar. Porque ele falou que não ia dar? Porque assim, muitas das vezes, quando o filho vocês são jovens aí, né? São maior de idade, né? Muitas das vezes colocando muito dependente, porque como ele já tem a esposa, o limite é muito pouco de dedução por dependente na declaração do imposto de renda. Se ele coloca lá, por exemplo, 3, 4 filhos, muitas das vezes o fisco ele estabelece um limite para isso, tá? De dedução. E muitas das vezes não torna compensativo, entendeu, Wellen? Porque se ele colocar a esposa, fica muito mais compensativo do que colocar o filho. Ou só se ele colocar alguns gastos. Mas ele não tem esposa. Oi? Mas ele não tem esposa. Daí não tem esposa? Tá. Então, se ele quiser um exemplo, como ele não tem esposa, ele pode colocar, por exemplo, o filho, alguns gastos que ele teve, alguns gastos dedutíveis, que para ele vai ajudar bastante, tá? Agora, se ele colocar a renda do filho, daí não, daí é um critério assim que o fisco ele vai olhar daí qual que é a renda do filho daí, separadamente do pai, tá? Professor. Oi. Professor. Pode falar. Eu coloquei o meu pai como meu dependente. O meu pai não trabalha, não é aposentado, não tem renda nenhuma. Só que a minha irmã paga o INSS para ele por fora, sabe? Certo. Será que vai contar? Ela paga o INSS dele por fora e ela coloca ele como dependente. Mas ela tem algum gasto, assim? O seu pai... você? Fui eu que coloquei, Tá, mas ele vive sob sua dependência? Ele depende de você? Ele mora comigo. Mora comigo. Mas ele mora com você. Então, ou seja, ele depende de você economicamente, ou não? Sim. Depende? Se depende, você pode colocar, não tem problema. Mas por ela estar pagando para ele, não tem nada a ver. Não influencia, né? O detalhe é assim, que essa informação dele, você vai ter que ter essa informação do INSS dele para você colocar na declaração. Ah, tá. Vai ter que ter. No caso seu, Ellen, ele pode colocar é seu irmão, que é o seu pai, é isso? Meu pai queria me declarar. Ah, tá, mas ele já fez ou ele vai fazer ainda? Não faço ideia, não faço. Ele pode colocar, viu? Não tem problema. Daí ele faz a simulação. Vê se compensa colocar o filho ou não. Muitas das vezes compensa, tá? Compensa bastante. Gera mais instituição ainda, tá? Dá para ele fazer um teste e simular. Porque daí ele ainda paga a pensão também. Ele paga ainda? Mas ele paga o que para vocês, esses R$200? É pensão alimentícia? O que é?
Pensão alimentícia. Mas é assim, essa pensão alimentícia, ela foi levada na justiça, assim, foi divorciada no papel certinho, o juiz que determinou ou não? Sim. Ah, então, se for assim, automaticamente ele tem que colocar mesmo. Porque assim, a Ah, tá. pensão, a Mas pensão aí eu acho que ele não colocou. não colocou? Se ele não Eu acho que colocou, não, porque ele. é, muitas das vezes, Ellen, também a empresa que trabalha, se for uma pensão alimentícia via judicial, a própria empresa já faz a informação, a declaração de rendimento dele, tá? Ah, entendi. Muitas vezes, por exemplo, se ele, por exemplo, trabalha, não sei se ele trabalha empregado, não sei como que é a situação dele. Ele trabalha na International Paper. Ah, então com certeza. Se ele tem uma pensão alimentícia via judicial, automaticamente a empresa já faz a informação na declaração no informe de rendimento dele. Então, ele já tem essa informação já. Então, é só informar mesmo na declaração, Ah, tá. tá? Entendi. Tá mais fácil, tá? Seria Uhum. difícil, né, se ele pagasse pensão e não fosse via judicial. Ele não poderia colocar, Ah, certo. tá bom? Entendi. Então, um exemplo assim, a pessoa que teve propriedades, né, então, da Mirella, se a Mirella teve bens e direitos acima de 300 mil reais, e ela foi casada com o Giannichini não tem bens e direitos acima de 300 mil reais, ela vai ter que fazer separado por causa dessa exceção aqui dos bens e direitos, por causa do valor, tá? O caso de vocês, ou o caso de muitos brasileiros, por mais que a pessoa ela não esteja obrigada a declarar o imposto de renda, mas ela pode, por exemplo, quando ela sai de férias, aquele imposto de renda que foi retido dela nas férias, ela pode declarar e pedir uma restituição para o fisco. Então, no caso, por exemplo, quem saiu de férias, por exemplo, ganha um salário mínimo, ou pessoa que ganha abaixo do teto para declarar, se ela saiu de férias, o imposto de renda que foi retido nas suas férias, ela pode declarar, caso ela queira pleitear a restituição, mas ela não é obrigada. Tá ok? É só tirar informação para vocês aí. Professor, Oi, pode falar. eu gostaria de saber uma coisa, não sei se tem a ver ou não. Pode falar. A respeito do CNPJ. Tem um Certo. CNPJ desde 2011. Poucas vezes foi movimentado, tipo assim. Meio que foi largado de lado. Daí eu fico pensando, será que ele se mantém ativo, mas eu não consigo ver dívidas, essas coisas no nome. Será que tem dívidas pelo fato de não ter sido movimentado? O CNPJ ou o CPF você está falando? CNPJ. CNPJ? O CNPJ, você fala dívidas do quê? Dívidas tributárias, você fala? Isso, A dívida, porque com cartório, essas coisas não tem. Eu digo mais. Tá. Então, para fazer pesquisa tributária, tem que fazer o cadastro no ECAC. Daí tem que ter certificado digital, daí tem que fazer a pesquisa da situação fiscal. Daí a pessoa vai saber se ela tem alguma pendência com a Receita Federal. Como que é o nome da plataforma? Pesquisa de situação fiscal pelo ECAC. ECAC? Isso. Ok, obrigado. Ok? Nada. Ou se ele ir diretamente na Receita, ele consegue também. Diretamente na Receita também consegue. Pelo ECAC de forma eletrônica, né? Ou pessoalmente na Receita Federal também vai. Quais são os dependentes, né? Os dependentes. Aí, o cônjuge ou companheiro, né? Aquele que a pessoa com quem o contribuinte tenha filho, né? Ou viva mais, né? A mais, até cortando aqui o slide, há mais de 5 anos, ou cônjuge. Então, essa relação de dependência econômica, a própria Receita Federal já estabelece um parâmetro, um lapso aí temporal de 5 anos. Companheiro é aquela situação das pessoas que são amigadas, né? Tem muitas pessoas hoje que não são casadas, né? Oficialmente, mas elas são amigadas, ou tem uma união estável, né? Então, se a pessoa tiver o lapso temporal de 5 anos aí dessa união, né? Ou tenha filho, né? O cônjuge, ela está amparada e para declarar imposto de renda, tá? Vocês têm alguém na situação? Os filhos enteados, né? De até 21 anos de idade, né? Ou em qualquer idade, né? Ou até mesmo aqueles que são incapacitados fisicamente ou mentalmente. E também tem os filhos enteados de 24 anos, né? Se estiver cursando, ainda mais se estiver cursando faculdade ou escola técnica ou de segundo grau. Os irmãos, os netos e os bisnetos, né? Aqui fala, sem arrimo dos pais. Sem arrimo dos pais, o arrimo é o consentimento. A palavra arrimo é consentimento, é concordância dos pais. Se, por exemplo, muitas vezes o seu irmão mora contigo, por exemplo, e só você sustenta ele, você mora onde os seus pais, você sustenta ele. Automaticamente, seus pais têm que emitir uma declaração falando que realmente tem basicamente
aí o aval, a concordância deles, tá? Essa questão aí. Tá muito em desuso esse termo, viu, pessoal? Arrimo dos pais, tá? Então, o Código Civil está decaindo esse conceito. Hoje, todo mundo que mora na mesma casa, seja parente ou não parente, se é comprovado uma dependência econômica da pessoa, né? A pessoa vive sob o teto, depende de você, você mora com ela, automaticamente a Receita já está considerando como um dependente isso, tá? Sem entrar muito no mérito, o que ele é seu, o que é seu, o que é seu, o que não é. Porque pelo CPF ele já tem essa triagem já de saber se a pessoa é parente ou não é. Ainda mais os cartórios agora, que os nascimentos agora, a pessoa já sai com o CPF, né? Então a pessoa já está bem amarrada essa questão hoje de dependente, não dependente, assim sucessivamente, tá? Daí nós temos os pais, os avós e bisavós, né? Aí tem uma regrinha dos pais, avós e bisavós, né? Desde que eles, basicamente, né, não tenham tido rendimentos superiores a 22.847. Então, ou seja, se você mora com seus pais, avós, e eles não recebam rendimentos, que não seja basicamente superior a esse valor, você pode colocar isso na sua declaração, tá? Ô, professor, Falar. posso falar? Pode perguntar. Licença. Então, por exemplo, assim, tipo, se a pessoa tiver o CPF, o meu CPF, por exemplo, mas ela não tenha nenhum comprovante de renda que ela teve comigo, ela pode declarar mesmo assim? Ela consegue sem o comprovante apenas como o CPF? Se ela tiver o CPF seu, ela for declarar, ela consegue, tranquilamente. Porque lá no programa da declaração, você tendo o CPF, já é válido. O que vai acontecer no momento de verificação da declaração, a Receita Federal vai basicamente avalizar se você tem algum grau de parentesco ou algum grau de basicamente de afinidade que esteja declarado com o dependente. E não tem problema, tá? Basicamente é Entendi. isso. Por exemplo, hoje você não mora com seus pais, por exemplo, as pessoas moram com os pais. Mas se o pai tiver o CPF do filho e querer incluir lá o CPF do filho, mesmo que não esteja morando junto, ele vai incluir. O que a Receita Federal vai fazer, ela vai fazer um cruzamento dos dados. Ah, tá. A Brenda, por exemplo, ela tem uma casa no nome dela? Ela já tem um carro no nome dela? Tem. Então, o que ela vai fazer? Ela vai colocar a declaração do seu pai na malha fina e vai questionar você por que você não fez a declaração. É esse cruzamento que a Receita faz. Espero ter Entendi. Entendeu? E por exemplo, assim, se tipo, caso aconteça de eu, por exemplo, moro com a minha sogra e ela declarar, só que ela é aposentada, e ela declarar eu no imposto de renda dela. E por um acaso minha mãe declarar também. Mas minha mãe não aposentada, acontece alguma coisa daí? Tipo, provavelmente vai dar divergência, né? Óbvio, mas pra quem que é pior da situação? Entendi. Seria pra minha sogra, que é Para sua aposentada? sogra, para sua sogra, ela na verdade, ela não poderá colocar você, porque ela não se encaixa, você não se encaixa no rol aqui dos dependentes dela. Ela poderia colocar o filho, né, os pais dela, você, Por mais que more junto, né? por mais que more junto, entendeu? Entendi. Se ela colocar Tá. você, automaticamente, a Receita Federal pode questionar ela e colocar em malha a declaração. E muitas vezes perguntar qual que é o grau de, né, o que representa essa pessoa na família. Ela pode questionar, tá? Entendi. E se, tipo, colocar meu filho daí? Porque daí é neto, né? Daí É tem neto. relação. Daí se seu filho, sim. Seu filho, tudo bem. É neto, não tem problema, entendeu? Agora você, Mas e se não. as duas colocarem daí, entendeu? Se as duas colocarem. Da sua mãe tá certo, É, da sua mãe tá certo, da sua sogra não. Depende muito do que ela vai colocar. Ela vai colocar, basicamente. A pergunta aqui de alguém aqui. A declaração pede CPF dos dependentes? Sim. Até 2011 não pedia. De 2012 em diante, pede o CPF de todos os dependentes. Tá? Pede o CPF sim, tá? Se você colocar o dependente, pede o CPF. Pessoal, mais alguma dúvida? Vi que tem bastante pergunta interessante aí. Vi que vocês gostaram da aula de hoje, não? Estão perguntando bastante. Até a Ellen tá estudando bastante hoje. Estou gostando da Ellen hoje. Nenhuma dúvida? Posso avançar aqui? Pode. Acho que pode. pode sim. Então, beleza. Aqui uns avisos gerais aqui, né?
a Receita Federal fala muito assim, relação de dependência com o declarante. Mas ela não fala assim de que forma essa relação de dependência pode ser comprovada, tá? O que acontece muitas das vezes é o bom senso das pessoas, no momento de declarar, ver de que forma essa dependência ela vai ser facultativa ou não para a declaração do imposto de renda, tá? Como assim? Por um exemplo, se você colocar muitos dependentes em uma declaração de imposto de renda, se é uma família pequena ou grande, muitas das vezes, né, a dedução que tem por dependente, dependendo do rendimento que você tiver, ela não pode ser muito benéfica. Ou vice-versa também. A pessoa que não coloca, ela também tem um viés negativo também. Então, muitas das vezes, o que acontece aqui? Essa relação de dependência, ela tem que ter um lapso temporal, pelo menos, aí de 12 meses, basicamente. Desde a questão do nascimento até o falecimento. E a dedução é um valor muito irrisório, porque essa tabela nossa está desatualizada. Ela, desde 2015, ela está sem reajuste. A tabela anual e tanto a tabela mensal. Então, a dedução por dependente hoje é o valor de R$ 2.275,08. É um valor pouco ainda para dependente, porque o gasto que você tem com dependente ultrapassa isso, né? Então, declarações comuns e dependentes, declarações separadas, né? Cada um vai ter que, basicamente, fazer aí a sua declaração. Se for, é muito comum em caso de marido e mulher. Se tanto o marido trabalha e a mulher trabalha, os dois vão ter que sentar e discutir se vão fazer de forma conjunta ou se cada um vai fazer a sua. Tá? A maioria dos casamentos que eu estou vendo hoje, cada um está fazendo o seu, não está fazendo conjunto mais. Porque muitas vezes o marido ganha menos que a mulher, ou a mulher ganha mais que o marido, e muitas vezes um deles consegue pleitear uma restituição um pouco melhor que o outro, em vez de restituir, vai ter que pagar. Então, tá muito no lapso na hora de declarar isso, tá? De fazer conjunto ou separado. É obrigatório informar o CPF de todos os dependentes, é obrigatório informar, tá? E também os bens e direitos dos dependentes devem ser relacionados, né, na explícita declaração na ficha dependentes. Então, tudo que é dependente tem que estar informado na linha dependentes. Eu espero, se a FAET der tempo para a gente, eu fazer um mini curso com vocês do imposto de renda. Baixar o programinha. Ah, que legal. Baixar o programinha, ensinar vocês a fazer simulações diversas com vários cenários, né? Eu vou cobrar. Qualquer dúvida que for tirar, eu cobro. Porque, na verdade, assim, o Eu imposto cobraria também. o imposto de renda, na verdade, assim, o imposto de renda ele é muito bacana. Então, assim, nessa aula hoje eu vou focar mais no aspecto técnico de cálculo, mas o mini curso, pro curso, eu vou focar basicamente no programa, tá? Ai, que legal. Para vocês que não vai dar para fazer nessa aula o programa, mas eu queria muito fazer, tá? Declaração em conjunto, né? Então, ou seja, aquela regra... A Aninha falou ali, ó, o pai dela faz como ainda. Deixa eu ver aqui. Meu pai faz junto com a minha mãe a declaração dele. Perfeito, Ana, tá certo. Ou ele faz e coloca ela, ou a sua mãe coloca ele e ele não precisa fazer. É isso mesmo, tá? Declaração em conjunto. Basicamente, a declaração em conjunto, se um declara em nome dos dois, o esposo não precisa declarar também, porque já está englobado na outra declaração. É meio que óbvio, né? Se você está englobado na outra, você não precisa fazer a sua, porque você já está na outra, né? Exceto se for separado, daí cada um faz a sua, tá? Não esqueçam de mim e do meu marido, Giannichini. Vale muito do lapso do sentimento do você conversar com seu esposo, né? Muitas vezes saber o que ele ganha, o que ele não ganha, e você sentar e conversar com ele, tá? Da mesma forma, a pergunta da Ellen, né? Meu pai, muitas vezes cabe do senso dele, basicamente, de olhar, o que ele gastou com o filho, se ele gastou mais com o filho com o outro. Se ele vê que é benéfico colocar, mesmo sem a anuência dos filhos, ele pode colocar, entendeu? O que não pode, por exemplo, quando a Ellen começar a ganhar os seus 30 mil, 20 mil reais, por exemplo, Amém. Ela não declarar o imposto de renda e o pai dela colocar ela ainda. Daí ele cai na malha e ela também automaticamente vai ser obrigada a declarar também, tá? Professor. Oi. Qual que seria mais vantajoso? Fazer imposto de renda junto com o cônjuge ou separado? Ellen, vou dar uma opinião pessoal minha, tá? Até 2015, com o cônjuge era muito mais benéfico. Porque a tabela ela era ajustada anualmente. Hoje, como a tabela tá desajustada, ela está atualizada até 2015, se você colocar o seu esposo,
automaticamente aí não vai dar não vai dar restituição, você vai ter que pagar imposto. Quando você faz sozinho, você alivia um pouquinho mais esse pagamento. Então, em vez de pagar, por exemplo, R$3.000 na conjunta, você declarando sozinho, você vai pagar R$1.000. Então, você teve uma economia tributária aí muito grande. Que muitas das vezes você tem que olhar, comparar. Coloca o esposo, como é que fica? Tirando o esposo, como é que fica? Puxa, com o esposo, ficou muito alto o pagamento. Agora, só eu sozinha ficou barato. Então, vai sempre por esse lado. Aquilo que gera mais economia. Se com o esposo der maior economia, beleza. Se com ele não der economia, você pode ficar sozinha, tá? É um jogo de simulação, Hélio. Tá? Você tem que, na hora ali, simular e ver qual que vai gerar mais economia para você. Porque pagar imposto a mais do que a gente já paga, ninguém quer, né? Não. Esclarecido, Helen? Esclarecido? Sim. Perfeito. Então, vamos lá, então, pessoal. Aqui são os residentes tributários, né? São as pessoas, aqui tem umas regrinhas de residente, tá? Então, a pessoa que chega no Brasil com visto permanente, na data da chegada, ela já, automaticamente, ela tem que estar enquadrada para fins tributários, para o depósito de renda. A pessoa que ingressa no Brasil com visto temporário. A pessoa que reside no Brasil em caráter permanente. A pessoa que se ausente do Brasil para prestar serviço a outras nações de forma assalariada, a serviço do Brasil, também tem que declarar imposto de renda. Um exemplo são os diplomatas, né, que moram fora do Brasil. Eles têm que fazer a declaração do imposto de renda, tá? Também são pessoas enquadradas aí como residentes tributários, tá ok? Aqui tem, na letra A e B, tem outras regrinhas também, tá? São muito mais comuns a quem é estrangeiro, tá? Não se aplica muito ao caso nosso aqui, que mora aqui já no Brasil, né? E mesmo que a pessoa esteja fora do Brasil, ela pode declarar o imposto de renda, tá? Ela pode declarar e tem o prazo também aí, que é... Aqui eu peguei lá do site, está desatualizado ainda, né? Mas vai ser até o dia 30 de junho, foi prorrogado o prazo, tá? Pessoal, aqui, ó. Aqui a gente tem 2 modos de declarar imposto de renda. Tá? Vocês estão vendo o slide certinho? Sim. Tá. A gente tem 2 modelos de declaração de imposto de renda. Tem o modelo completo e nós temos um modelo simplificado. A pessoa que declara pelo modelo completo, ela vai utilizar todas as deduções que são permitidas pela legislação. Então, a legislação estabelece um rol de deduções legais que são previstas, que a Receita considera como dedução do imposto de renda. Essas deduções legais, elas têm que ser comprovadas. Então, a pessoa que for fazer a declaração no modo completo, ela tem que comprovar essas deduções. De que forma? Através de documento, através de nota fiscal, através de recibo, através de pagamento, através de carnê, ela vai ter que comprovar isso. E aí, o que o contribuinte pode fazer? Ele pode utilizar todas essas deduções que tem direito, ele pode usar de todas as cabíveis, comprovar todas, né? E também ele pode também compensar o imposto que ele pagou no exterior, caso ele tenha viajado, tenha pago a mais, ou de resultados, tanto dessa ou como das anteriores, ou da atividade rural dos anos anteriores, ele pode também compensar. Ele vai ter um campo específico lá para ele informar na declaração. Tá? O modelo completo, então, qual que é a regrinha? Ele sempre precisa de comprovação. Tem que ficar clara essa regra para vocês. O modelo completo, ele sempre precisa de comprovação. A pessoa tem que comprovar para fazer jus. Tá? No modelo simplificado, a regra se inverte. Basicamente, a pessoa tem um desconto limitado a 20%, no qual o valor pode chegar até R$16.000, 754,34. Então, um exemplo, se a pessoa for declarar pelo modelo simplificado, ela tem a dedução, automaticamente o modelo simplificado ele substitui as deduções e não precisa de comprovação. Tá? Ficou claro isso, essa diferença? Tá. Tem que ficar bem clara essa diferença, pessoal, principalmente no exercício que a gente vai fazer agora no próximo slide. Tá? Mas eu escolho daí qual é o PITA para fazer? Isso, você vai escolher qual modelo que você vai querer declarar. Ou pelo modelo completo ou pelo modelo simplificado. Aí, e o completo precisa de comprovação. No modelo completo você tem que comprovar todas as despesas. Você tem que ter comprovação. Todas. Então, exemplo. Gasto com médico. Nós tivemos que ir até atrás de... que nós compramos o carro no final do ano, no meio do ano passado, nós tivemos que ir atrás de todos os documentos para
Exatamente. Então, carro, por exemplo, você gastou de com médico dentista, até da minha mãe. Você gastou com dentista. O dentista emitiu nota fiscal? Emitiu o recibo? Ah, emitiu, então você vai usar ele. Ah, fui no fonoaudiólogo, fui no pediatra, fui no médico, fui no psicólogo, né? Gastei com educação, gastei lá com cursos de graduação, de pós-graduação, gastei com educação infantil. Tudo isso é emitido nota. Exatamente. O emitido nota ou informe rendimentos também é válido. Tudo que é dedutível você tem que comprovar. O que acontece com as pessoas, quando ela faz pelo modelo completo, ela declara lá, coloca, gastei 15 mil reais com o médico. Ela vai lá, ela só comprova 10. E os outros 5 que ela informou, cadê? Aí que cai na malha fina, porque ela não comprovou. Jesus amado. Daí o que eles fazem? Eles pegam e cruzam a declaração do médico. Para quem que o médico emitiu nota fiscal? Para tal fulano de tal. Daí cruza com a sua declaração, bateu. Perfeito, fechou. Agora, se você informa 15 mil reais de médico, se você comprovou só 10, automaticamente você já está na malha porque você está omitindo informação ou você está ludibriando o fisco. Esse aqui é o termo de malha, é omitir informação. Contar mentira, né? E quando você faz pelo modelo simplificado, automaticamente a necessidade de comprovação ela é exaurida daqui, ela não existe. Você só faz o cálculo e não precisa comprovar essas despesas. Mas tem um limite de 16 mil reais. Vamos pegar um exemplo. Se você fazer a declaração lá, você viu que as suas deduções legais deu 20 mil reais. Você comprovou essas deduções, bonitinho, beleza. Mas se você optar pelo desconto simplificado, você vai só poder descontar 16 mil reais. Os outros 4 mil reais você perdeu, se você optar pelo simplificado. Ficou claro? Então, ou seja... Mais ou menos, eu me confundi nessa parte. Vamos lá, então. 16 mil. Então, um exemplo assim, a pessoa vai fazer a declaração, ela tem lá, por exemplo, ela conseguiu comprovar 20 mil reais de deduções legais. Ela comprovou lá os 20 mil, ela tem lá todos os comprovantes, comprovou. Se ela for fazer a declaração pelo modelo completo, beleza, o fisco vai deduzir os 20 mil reais que ela comprovou. Perfeito? Entendi. Se o contribuinte, a pessoa que está declarando, ela colocar um modelo simplificado, automaticamente o fisco só vai considerar, em vez dos 20 mil, ele vai considerar somente os 16 mil reais. Porque é o limite. O restante, para o fisco, não interessa se você comprovou ou não. Então, ou seja, deduções legais, você comprova tudo. Se você optar pelo simplificado, para o fisco, você não precisa nem comprovar nada. Ele vai seguir o limite, o valor que você vai estar informando. Desde que seja... Independente do valor? Não, desde que seja dentro desse limite, 16 mil reais. Ah, tá. Entendi. Então, se você gastou 20 mil reais, colocou o simplificado, vai valer só os 16 mil reais. Se você gastou 8 mil... Professor, Oi. Se, por exemplo, assim, eu colocar lá os meus recibos e der mais do que eu ganho, o que acontece? Tipo, os meus recibos darem mais do que eu ganho porque, por exemplo, não coloquei o salário do meu marido, por exemplo. Não, o fisco ele vai te questionar. Nossa, mas como que você está gastando, deduzindo tanto e a sua renda ela é baixa? É um ponto para cair em malha também. Ah, entendi. Cair em malha também. Obrigada, professor. Tá? Então, Rosana, ficou claro agora essa questão aqui do simplificado? Sim. Beleza. Sim. Então, vamos lá, então. Aqui é a multa, né? Então, o valor da multa, quem entrega atrasado, ela tem o valor da multa 1% do mês calendário, né? Uma fração de atraso. Então, essa fração de atraso é por dias e por mês, tá? O valor mínimo chega a 165,74 e 20% do imposto de renda devido. Então, além da multa, a pessoa paga o valor de 165, que é o valor da multa, e ela paga também o atraso por dia, pro rata dia, de acordo com a taxa Selic, e mais os 20%, caso ela venha fazer a declaração, se deu imposto a pagar, ela vai pagar mais 20% ainda. Então, ou seja, quase que triplica o valor. Tá? Tem a forma de notificação de lançamento da multa, que você pode, basicamente, transmitir a declaração em atraso, daí você vai ser notificado pela Receita Federal, e você vai receber um valor para você pagar dentro da sua casa, né, certinho. E você também pode contestar a multa. E tudo isso você faz pelo site dentro de um prazo de dias aí de 30 dias para você contestar também, tá? Isso vale para quem entrega atrasado, muitas vezes
tem declaração em atraso, essas são as formas para ele regularizar aí a declaração do imposto de renda, tá? Mesmo em atrasado, ele consegue Agora muita regularizar. gente deu sorte, então, né? Deu sorte porque vai até junho agora. Então, Se não ia dar tempo agora, tem mais um tempão aí. tá? Pessoal, então assim, vamos começar com os exercícios, então? Tá? Agora são 8h30. Eu espero tocar até as 10. Eu espero tocar até as 10, tá? Falta um minuto só. Hã? Professor, Oi? Tá parecendo que falta um minuto. Não tá aparecendo professora, nada? tem uma pergunta. Pode Tem falar. uma pergunta que eu não entendo, sabe? Quando eu faço declaração, dá por junho, volta um dinheirinho para mim, sabe? E alguns recebem um valor maior, uns recebem um valor menor. Por que a gente recebe esse dinheiro do governo? Mas isso depois da declaração do imposto de renda, você fala? Depois que eu faço. Tá, muitas das vezes, Paula, quando você declarou o imposto de renda, e se na sua declaração deu o imposto a restituir, a Receita Federal passa um tempo, ela começa a devolver os dinheiro para as pessoas com a atualização da Selic. É como se fosse uma contraprestação que o fisco está te devolvendo esse dinheiro, tá? Como forma de desonerar você por uma retenção maior que ele fez, entendeu? E geralmente ele faz isso em lotes. Então são 8 lotes, né, no decorrer do ano. Geralmente começa em junho e vai até dezembro. Dependendo da data que você entrega. Se você entregar mais antes, você recebe logo. Se você entregar mais depois, recebe depois. É uma espécie de uma contraprestação do que você está fazendo para o fisco. Tá? Ah, sim. Entendi. Beleza? Pessoal, vou abrir o Excel aqui para vocês. Tá? Eu quero que vocês acompanhem pelo caderno ou façam pelo Excel mesmo, tá? Vamos pegar o primeiro exercício. O que o primeiro exercício fala? Né? Toda vez que a gente for calcular imposto de renda pessoa física,